Olá, meus abençoados, meus irmãos, mais uma vez aqui, o pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. E mais uma vez, que o Senhor nosso Deus nos conceda o conhecimento, a sabedoria, através do seu Espírito Santo, para que possas estar expressando a palavra, e que a mensagem chegue aonde eu não posso ir. Que Deus abençoe a cada um. E peço que compartilhe, porque uma vez a palavra sendo compartilhada, ela vai edificar mais e mais pessoas. O que é bom é para ser compartilhado. Dê o seu like lá no canalzinho do YouTube, lá tem um canal no YouTube, pastor evangelista Dalmo Pereira, vai lá, tem as pregações. Amém? Que Deus abençoe. Meus amados, a palavra de hoje está aqui no livro de Hebreus 13, versículos 5 e 6. 5 e 6. Vamos ler para ver o que realmente Deus tem a dizer conosco. Porque neste momento eu desapareço, que o Espírito Santo de Deus permaneça me guiando, que eu falo através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em Hebreus 13, versos 5 e 6. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Versículo 6, portanto, sejamos corajosos e firmes. Esta é a palavra que Deus está nos dando nesse momento. E aos irmãos, o que me chamou a atenção? Qual é a palavra-chave que aqui eu vou pegar para que nós possamos assim estar explanando a mensagem? A palavra-chave aqui que Deus está me dando para que eu possa estar entrando na mensagem é: portanto, sejamos corajosos e firmes. A palavra é coragem. Que nós tenhamos que ser firmes e corajosos. Aqui está o manual do Senhor nosso Deus, que Ele nos dá. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Eu te agradeço, Pai. E esta palavra seja edificada e que sirva de cura e de ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, por que a palavra sejam corajosos e firmes? Porque anteriormente, mesmo que eu vinha já com outras mensagens, mas eu estava fazendo uma sequência sobre as pandemias, sobre as pestes, sobre os desastres ambientais que estão acontecendo. E meditando aqui, Deus nos dá a palavra da seguinte forma, para que nós possamos assim entender melhor. Pastor, o que tem a ver coragem e firme com a pandemia, com os desastres ambientais? A palavra de Deus é viva, é assim mesmo. Tem tudo a ver. Que Deus vai nos dar aqui agora a direção para nós estarmos aqui explanando. Amém, irmãos? Porque aqui vamos titularizar: vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. A preocupação e a ansiedade. Irmãos, sabemos que o medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém em decorrência de alguma ameaça, situação ou perigo aparentemente inevitável. É assim que vem. É algo intimamente da gente, do ser humano, e que vem acompanhado. É um perigo aparentemente inevitável. E nós aprendemos com a Covid-19 que repentinamente uma pandemia pode incutir medo no coração do mundo inteiro. Veja bem, as pessoas passaram a temer
que cada indivíduo com quem se encontrasse pudesse ser portador do novo coronavírus. Qualquer tosse acendia o alerta de quem estava perto. É verdade. É verdade. Alguém que tossisse, que espirrasse, né? Espirros faziam o coração acelerar. Muitos se perguntavam o tempo inteiro: será que peguei o vírus? E se eu estiver infectado? É minha sentença de morte? Então, dá para notar como o medo assola a humanidade, como o medo é prejudicial a nós. Dá para nós entender agora por que Deus fala: ei, seja corajoso e firme, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Amém? Porque Deus é conosco. E nós temos que entender que quando a gente deposita a nossa fé em Cristo Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Então eis a questão que o pastor, Deus deu a palavra: seja corajosos e firmes. Agora, eu pergunto, como lidar com o medo? Como lidar com o medo? O que pode nos livrar de nossos piores temores? Ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta mais de 3.000 promessas que evidenciam o amor e cuidado de Deus. Muitas delas são especificamente animadoras em tempos de crise. A Bíblia tem as palavras, tem promessas, mais de 3.000 promessas que Deus nos deu, nos dá. E muitas delas são animadoras, que vêm nos animar, nos fortalecer, nos encorajar. Mas, para nós enfrentar o dia a dia, as crises, as pandemias, né? Os desastres que estão acontecendo. E a Bíblia nos dá esse respaldo, porque Deus nos encoraja. Eis a questão. Aí então, vem de lá. Quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança ao enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo nos fortalece. E temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. É confiar. Aí é a palavra confiar. Quando nós confiamos no Senhor nosso Deus, com pandemia ou sem pandemia, com desastres ambientais, a nossa fé está depositada nele. Ponto. O medo não vai tomar conta de você. E se nesse momento você está preocupado, ansioso, com medo de algo, se foi uma situação provocada, né, por alguém, é orar e confiar em Cristo. Uma ameaça é orar e confiar em Cristo Jesus e vigiar. É assim. Sabe? Então nós temos que confiar em Deus. Ou é ou não é. A palavra de Deus já fala. Não servimos dois deuses. O que passar, um tio da palavra, que passa daí a procedência maligna. Ou nós servimos a um Deus vivo, dono da prata e do ouro, dos céus e da terra. Ou então vamos servir a Baal. Isso nós não queremos. Nós queremos depositar a nossa confiança em Cristo. Que Ele fala: eu estou aqui. Deposite a sua confiança em Jesus. Eis a questão da palavra de Deus. Ficamos cheios de esperança. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquele que disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Olha, tá vendo? Temos a garantia, a palavra é garantia, daquele que diz
daquele que disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Está vendo? Hebreus, verso 5. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Eis a questão. Porque Deus, Ele está nos dando esse fortalecimento. Ele está nos encorajando. Porque muitas vezes muitos acabam até mesmo se dando mal por conta do próprio medo. A enfermidade chega por conta do próprio medo. Que entrou a ansiedade, entrou a depressão, entrou tudo por conta do próprio medo. E nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Esta é a palavra. Em Cristo Jesus. Uma das mais belas histórias da Bíblia sobre superação do medo é um relato. É um relato por vezes esquecido do Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento, o rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. A intenção do monarca era capturar o profeta israelita Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Meu Deus! Então os sírios levaram todas as forças de seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo com centenas de carros e cavalos, foi tomado pelo medo. Olha só, foi tomado pelo medo. Tá vendo? Olha só. Eita glória. As preocupações, né? Como é que a gente não tem medo, pastor? Eu sei. Mas deposite a sua confiança em Deus. Fique em paz. Se preocupe com o dia de amanhã, não. Que só a Deus pertence. Fique em paz, porque Deus é contigo. Olha só. As preocupações encheram seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Olha só, o funcionário do profeta Eliseu. De manhã cedo procurou o profeta. Está aqui, 2 Reis. Procurou o profeta. Ah, meu Senhor, o que faremos? E o que Eliseu respondeu? A resposta de Eliseu foi clássica. Pastor Balmo, foi clássica diante de uma situação dessa? Sim. Sabe como é que se dá esse nome, né? Convicção de fé. Confiança. É crer, é confiar. É crer no sobrenatural. O mundo aí fora acredita na sorte. Nós que servimos a um Deus vivo, acreditamos no sobrenatural, no poder da oração, na confiança em Cristo Jesus. Eis a questão. Apresentou, veja só. Ah, meu Senhor, o que faremos? A resposta de Eliseu foi clássica. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envoltos pelo medo.
Ele apresentou um princípio transformador de vida para aqueles que estão envoltos ao medo. Veja só. Algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou, 2 pontos. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui é do 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Amém? 2 Reis, leia, medite, viaje na história, se coloque no lugar de toda a situação e se coloque no lugar de um profeta que espera tudo no Senhor. O Senhor ouve a voz daquele que nele confia. E se você realmente confia de coração no Deus vivo, ele ouve a sua voz, independente da situação. Vamos seguindo em frente? Veja bem, a resposta de Eliseu foi clássica. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envoltos pelo medo. Algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono. Tinha uma solução para os problemas mais difíceis. Era capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Aleluia. Eita glória! Está vendo como é que é o Deus que nós servimos? Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Eliseu era um profeta de Deus. Era um homem de Deus. E Eliseu, por ser temente a Deus, Eliseu, por ser um homem obediente, Deus ouvia a voz de Eliseu. Eliseu ouvia a voz de Deus. Deus ouvia o clamor de Eliseu. A oração de Eliseu. Deus ouvia. E então, Deus ouve a sua também. Deus ouve a minha. Deus ouve a nossa. As nossas súplicas. Porque Deus trabalha em cima do impossível. Deus trabalha em cima do impossível. Olha só. Era capaz de abrir caminho. Ele é capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Quando não parece haver saída na sua vida e você ora ao Senhor, como Eliseu, que a nossa fé pode ser igual a de Eliseu, até maior. A nossa fé é isso. Não tem diferença dos heróis da Bíblia, não. Em nome de Jesus, eu peço a você, irmão. É fé. É crer. Porque os homens da Bíblia não tinham diferença de nós, não. O que está acontecendo é que está tendo uma humanidade aí, a maioria, com pouca fé. Sabe? E isso é prejudicial à saúde. Por qualquer coisa vem o medo, vem a ansiedade. Não pode ser assim. Porque os homens da Bíblia não é diferente, pastor. Porque se fosse diferente, Deus não teria mandado o seu filho, o unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Ele teria pegado o próprio Moisés, o próprio Abraão, o próprio Jó. Ele poderia ter pego um desses aí para morrer pelos nossos pecados. Então a nossa fé não é menor do que a fé daqueles homens. Mas uma vez praticada e colocada em ação, confiar como eles confiavam. Essa é a diferença de muitos hoje. É confiar no sobrenatural. É isso, irmãos. É isso que temos que fazer. Esta busca.
E Eliseu era um profeta abençoado, era um homem de Deus. Tem vários milagres aqui, né, que Eliseu pediu a Deus e Deus sim ouviu a ele. Até lá na chegada onde Eliseu foi encontrar com Elias, que é outra história. Mas nós temos que entender que por mais simples que você seja, está preocupado com o quê? Com o seu celeiro? Está preocupado com o desemprego? Está preocupado com o seu relacionamento conjugal que não está muito bem? Ô, pastor, não está. Ei, ora ao Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. Mas confia nele. Ore com fé. É o que esses homens da Bíblia faziam. Falavam com Deus e Deus ouvia. É isso. Ah, pastor, mas Deus não está ouvindo a minha oração. Ei, Deus está ouvindo. Agora Deus também trabalha em silêncio. Amém? Deus também trabalha em silêncio. Eis a questão. Eliseu, o que Eliseu fez? Eliseu orou para que seu ajudante visse o que ele enxergava. O que Eliseu orou para que o ajudante enxergasse? O que ele enxergava? Ele enxergava um Deus vivo, capaz de agir, de falar assim: ei, eu estou aqui. Você clamou, Eliseu? Eu vou agir. É assim. E Eliseu orou primeiro para que o ajudante visse. Porque Eliseu disse: mais aos que estão conosco, com nós do que os abençoados lá. Eis a questão. Então ele foi acalmando o ajudante dele. Ele foi acalmando. Amém? Eliseu orou para que seu ajudante visse o que ele enxergava. 2 pontos. O exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de uma cegueira. Está vendo? Acometido de uma cegueira. Jesus, glória a Deus. Eis a questão, irmãos, de nós estarmos confiando em Deus. E Eliseu orou para que realmente viesse e que deixasse aqueles abençoados cegos. Cegos. E eles foram acometidos por uma cegueira. Essa foi a oração de Eliseu. Eliseu pediu. Está aqui no livro sagrado. Ó. Mais um livro aqui sagrado. A palavra de Deus. Se encontra aqui. Está vendo? Olha só. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Mas o ajudante viu. O ajudante viu. E já tinha visto o agir de Deus, quando Eliseu pediu ao Senhor. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra de um simples profeta, de um homem de Deus. Está vendo? É isso. Você é um profeta de Deus. Você ora a Deus. Você clama a Deus. Deus ouve o seu clamor. Agora é só confiar. Andar em obediência, temor. Sabe?
É isso que Deus quer de nós. Porque aqui no mundo não tem mais nada para oferecer, não, irmão. Nunca teve. Na verdade, nunca teve. Agora, quando a gente vem e conhece, quando Deus nos resgata, que a gente conhece o Deus vivo, aí a gente tem a convicção de que realmente tudo foi e é ilusão debaixo do céu. É vaidade. Eis a palavra. E sucedeu que, chegando eles a Samaria. Olha só aqui, ó. Então Eliseu diz: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Está vendo? Eles foram até Samaria cegos ainda. E lá Eliseu tornou a orar e tornou a pedir a Deus que abrisse os olhos. E aí eles abriram os olhos. E vai ter fé assim lá em Israel. Mas você pode. Porque a Bíblia nos ensina que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Aleluia. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não, os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Aqui, eu li aqui, só para que nós possamos ter o fortalecimento da fé, e nós saber o que é coragem. Aquele ajudante de Eliseu chega e temeroso, com medo, e fala daquela forma com Eliseu. E Eliseu em paz. Ele confia no Deus, ele confiava e confia no Deus, né? No Deus que ele servia e serve. É isso. Então Deus disse: ei, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Eis a questão. Eu estou contigo, não tenha medo, eu estou contigo. Meus irmãos, veja bem, então, veja o porquê que nós temos que lutar contra esse medo, que você tem que lutar contra esse medo, que muitas vezes é causado psicologicamente. Aonde anda a nossa fé, em primeiro lugar, em Cristo Jesus? E aonde anda a nossa mente a comandar em nós também? Não, eu confio em Deus, eu estou com Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, chega na frente, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então é tudo isso. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores medos, irmãos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, o medo vai nos dominar. Com o olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá nos incapacitar. A emoção do medo pode até se manifestar, mas não vai nos incapacitar. Por quê? Porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Eis a questão, a convicção da fé. A resposta ao medo incapacitante não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir a despeito de como nos sentimos. Ao nosso lado, temos alguém maior que temores, preocupações e ansiedades. Ele tem soluções práticas, reais e simples para nossos problemas. Deus tem soluções práticas, reais e simples para os nossos problemas.
Ele é a solução do seu problema, do meu problema, dos nossos problemas. Deus. Agora não podemos ficar aí encurralados ao medo, a esta ansiedade. O conhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, irmãos. Abacuque 3. O justo viverá pela fé. E nós fomos criados para, olha só, nós fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além de seus temores e você enxergará Cristo, que cuida de você mais do que imagina. Você não imagina o quanto que Jesus cuida de você. Nesse momento Ele está falando para você. Ei, deixa o medo. Ei, deixa de ansiedade. Você é meu servo, eu estou aqui. Está preocupado com o quê? Está chorando por quê? Como o louvor fala. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, fica em paz. Acalma. Esse humilde, simples pastor que está falando com você aqui agora, você não sabe o que passa com ele. Mas o medo não me domina. Porque eu sirvo um Deus vivo. E quando eu fui resgatado desse mundo, é porque ele já sabia que eu tinha que usar a espada dele, ó. Eu tinha que usar a espada dele. E através dessa espada, não tem medo, não tem ansiedade. Eu oro ao Senhor e Ele ouve o meu clamor. E ouve o seu clamor. É isso, irmão. Olha o que Deus está nos dizendo. Olha que palavra. Nós fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olha para além de seus temores e você enxergará Cristo, que cuida de você mais do que você imagina. Eis a palavra que se encontra em Hebreus 5. Seja corajoso e firme em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, Pai, venha nesse momento, Senhor, jogar por terra toda ansiedade, que seja do corpo, que seja da alma, que seja do espírito, toda enfermidade carnal e espiritual, desse abençoado, dessa abençoada que está nos quatro cantos deste mundo agora, Senhor. Não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece cada um de nós. Cuida, Pai amado. Tem misericórdia, porque se não fosse pela tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos vivos. Oh, Senhor, tira o medo desse abençoado, dessa abençoada, que ainda está preocupado com o dia de amanhã. Oh, Jesus, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.